Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Ribeiro. Eu vou estar aqui para falar com um pouquinho com vocês na ReactConf sobre o uso de monorepo em Design Systems. Essa talk vai ser um pouquinho específico demais em monorepo em Design Systems, vai ter alguns exemplos de código, mas o grande cerne da questão é mostrar como que a minha experiência em usando monorepo dentro do Design System nos últimos anos tem sido só coisas boas durante os últimos tempos. Também pretendo mostrar um pouquinho das partes boas e dos trade-offs que você vai ter aí durante o uso de monorepo dentro do Design Systems, né? Primeiro, me apresentando, meu nome é Gustavo Ribeiro, todos os meus arrobas em redes sociais é esse GSTVRIBS. Eu sou um engenheiro de software sênior na CIT, vai fazer aí uns 2 anos e meio. Eu sou um desenvolvedor full stack, Overflow, apaixonado por esportes americanos. Eu sou também cristão e apelidado como jovem velho, né? Eu realmente, embora tenha uma pouca idade, eu tenho algumas práticas de gente velha em alguns momentos. E também gosto bastante de esporte americano, aí, de NFL, NBA, beisebol, todas essas coisas aí, gosto bastante. É, eu hoje estou no Twitter, estou no Medium, também tenho um perfil lá no LinkedIn, também no GitHub. Depois vocês dão uma olhada lá, ah, se quiserem ter contato comigo, né? Essa toca aqui, ela na verdade é uma grande inspiração de um post que eu fiz. Durante os 2 últimos anos eu comecei a escrever alguns posts e um dos últimos que eu acabei criando foi o falando um pouco sobre Design Systems, né? Era um pouco de um guia de completo de Design Systems a partir de uma perspectiva de um desenvolvedor, né? Ou seja, um desenvolvedor quando está desenvolvendo o Design System, o que que ele, quais são as coisas que eu considero e aprendizados que eu tive durante esse processo. E essa apresentação aqui, na verdade, ela é uma representação desse post escrito em slides, né? Depois vocês dão uma olhada lá, tem bastante coisa interessante para ler nesse artigo enfim, não vai dar tempo de falar aqui, né? E basicamente até alinhando um pouco do conhecimento de todo mundo, o primeiro que é um monorepo, né? O monorepo basicamente ele é um único repositório com múltiplos projetos, né? A gente tem várias e várias definições, mas a definição que eu achei mais simples de todo mundo entender é essa, né? Ou seja, você tem um único repositório onde você pode ter ali múltiplos projetos. E também é importante alinhar o que é um design system. Design system, na verdade, é um casamento entre Style Guide e Component Library, né? Então, toda vez que a gente pensa num design system, na verdade, a gente está pensando um pouco nessa estrutura aqui, né? Que é composta de três grandes coisas, né? Primeiro, você tem os building blocks, que são os blocos de construção, onde nesses blocos de construção você tem todas as escalas tipográficas, as cores, guias de definição de grid, ícones e assets. Em resumo, a gente está falando aí de uma palavra até conhecida que são chamados tokens, né? Os tokens de Design System estão aí dentro desses building blocks. Em segundo, a gente tem um pouco da UI Library, né? Ou seja, todos os componentes da UI que você tem na sua tela, onde você pode ter lá os módulos, os componentes, os elementos. E em terceira grande parte aí são as rules, ou seja, as regras, né? Então ali eu tenho guias de design, guias de implementação e guias de contribuição, ou seja, são guias daquilo que você define como boa prática ou não boa prática para construir no seu design system, né? E pensando nisso e como que isso se liga ao monorepo, foi aí que sai talvez essa versão 2 essa imagem, né? Que seria como que eu consigo, né, que esses três assuntos convivam dentro de um mesmo repositório e eles consigam ter ali, compartilhar código e configuração, né? Então você tem ali para os building blocks um pacote, né? Ou seja, um pacote desse design system. Para a UI library, para os componentes de UI, você também tem múltiplos pacotes, ou seja, cada componente, cada módulo, cada elemento ser também um pacote separado. E para as regras eu tenho também uma centralização dentro do próprio repositório, para que tanto as pessoas que estão implementando, tanto as pessoas que estão utilizando, o seu repositório seja a grande fonte de verdade sobre regras do design system, né? Então, dentro de um único repositório, você tem essas três coisas, né? E o que na verdade a gente está falando, né? A gente está migrando de um conceito, né? Ou seja, a que seria um conceito de monopacote para um conceito de multipacote, né? No conceito de monopacote, você tem um único pacote, esse pacote tem ali a sua versão, e dentro desse pacote você tem vários pacotes. Por exemplo, ali a gente tem
pacote de tokens, o button e o navbar, né? O token seria um daqueles blocos de construção e os button e o navbar seriam um daqueles componentes que a gente tem que desenvolver. Indo aqui para uma questão de monorepo, né? Eu tenho uma organização única, né? Ou seja, eu tenho um único repositório e dentro desse único repositório eu tenho ali os 3 pacotes, né? Então seriam... E cada pacote tem a sua versão, né? Então, ao invés de ter um pacote único, eu tenho agora múltiplos pacotes e cada um tem sua versão. E o que, que isso significa na prática, né? Olhando para uma tela. Basicamente, você tem uma tela convivendo com várias versões de componentes, né? Então, aqui a gente tem uma tela de homepage, que tem ali um título, tem uma navbar, tem uma barra de pesquisa, e cada item dessa tela tem o seu componente, cada item tem sua versão. Então, qual que é a grande vantagem dessa abordagem, no fim das contas, né? A primeira vantagem é você ter o versionamento independente, ou seja, cada pacote sobe a sua própria versão, ou seja, se acontecer um bug no componente botão, você sobe a versão do botão. Você não precisa subir a versão do design system inteiro. Eu tenho uma outra grande vantagem que é interdependência, ou seja, os projetos que utilizam esse design system, eles utilizam apenas o componente solicitado e o componente que ele quer e que existe em tela dele, né? Ou seja, evitando assim, primeiro que eu baixe todos os pacotes sem necessidade e segundo que eu possa evitar algumas atualizações ou bugs inesperados, né? Então, vamos supor num cenário aqui onde eu quero um projeto novo, quer utilizar o componente navbar, mas ao mesmo tempo eles querem subir para a versão nova do Design System que tem o componente navbar. Mas ao mesmo tempo, nessa nova versão do Design System foi introduzido um bug ou uma breaking change no pacote de tokens. Se você utiliza um pacote único, ao atualizar para a nova versão do navbar, você vai quebrar o seu token. Então, porque você vai ter que ali ajustar o seu código. Então, isso você ter a interdependência dele significa que eu quero instalar o pacote navbar e tanto faz para mim se autorou ou não o pacote de tokens. Eu quero apenas instalar o componente de navbar. E essa é a grande vantagem de você ter interdependência. Se eu quero subir dessa versão, eu vou utilizar aquilo que eu quero, né? Em terceiro, a gente tem a grande outra vantagem que é você fazer essa geração de changelog, o versionamento semântico, né? Então, cada pacote vai ter seu histórico de mudança, ou seja, o botão, o navbar tem ali seu histórico de mudança, o que aconteceu com ele para estar naquele jeito, e conforme os commits feitos neles, né? Então, eu vou explicar como que isso funciona na prática dentro de um monorepo. E o que, que esses pacotes que a gente está falando aqui, o tokens, o botão e o navbar, precisam ser? Primeiro, eles precisam ser possível, né? Você desenvolver eles separadamente, né? Ou seja, você conseguir pegar um pacote único e buildar ele separadamente, você conseguir rodar um teste em cima dele separadamente. Eles precisam também ser publicados separadamente, né? Para que faça sentido tudo aquilo que a gente está pensando aqui. Ou seja, cada pacote cada projeto que você desenvolveu, cada componente seja publicado separadamente, todos eles se mantêm num único repositório e que possam compartilhar dependências. E basicamente isso quando a gente fala de React, né, essa aqui é uma proposta de solução que tem um repositório no final das contas para vocês darem uma olhada lá, que é basicamente essa estrutura, você consegue rodar a build, lint e teste separadamente desses componentes. Eu consigo compartilhar também configurações de build, né, ou seja, eu quero que componentes utilizem a mesma configuração de um Webpack, por exemplo, eu quero que todos os componentes sigam a mesma versão do React, por exemplo, eu quero que todos os componentes sigam a mesma versão de um Jest, por exemplo, de um SaaS, por exemplo. Então, eu consigo também realizar o consumo interno via link simbólico desses pacotes para que eu consiga depender um do outro. Eu vou explicar mais para frente como funciona. Isso pensando em React, né? Mas, na verdade, quando a gente pensa em tecnologias e monorepo e design systems, a gente está falando, na verdade, de duas grandes coisas, né? Que primeiro que é build e segundo que é documentação. A primeira que é build, ou seja, qualquer ferramenta que eu vou desenvolver. Ou seja, qual ferramenta que eu consigo compilar meu pacote, ou seja, gerar um destinatário para aquilo. Nesse cenário para React, a gente utilizou aqui o Webpack, e para Angular, a gente utilizou o NG Packager, que é uma ferramenta que faz essas builds de componentes separadamente. E como que a pessoa vai desenvolver, né? Ou seja, no dia a dia, quando ela vai abrir ali seu design system, se ela precisar desenvolver um componente separadamente, existe algum projeto em React que você consegue ter componentes isolados e páginas isoladas, ou você vai construir uma coisa do zero, porque, enfim, pode não estar compliance com a sua empresa ou o cliente que você utiliza,
ou também, por exemplo, em questão de segurança, você não pode utilizar, ou não existe, por exemplo. Então, nesse sentido, o que é mais importante aqui, pessoal, não é nem a ferramenta em si, mas o que eu preciso dessas duas coisas, né? Eu preciso de algo para buildar meu componente e algo para documentar. Isso aqui é uma proposta que a gente fez, utilizou para esses ambos frameworks, né? Aí, em segundo vem a documentação, né? A documentação, ou seja, em qual ferramenta que eu vou documentar, por exemplo, para Angular existe uma ferramenta chamada Compodoc, que eu leio todos os... Ele lê TestDoc, basicamente, e gera um site estático no final, mostrando esse TestDoc, e ele tem integração com o Storybook, então é uma ferramenta bem legal para isso, e até então eu acabei não achando uma similar para React, mas nesse sentido eu acho que a ferramenta em si não é nem importante, mas é como que você vai fazer essa documentação, né? Para React a gente tem vários exemplos bons, usando também até o próprio DocZ, o React Stylist, mas lembrando, o CERN acaba nem sendo a ferramenta em si. O que eu preciso fazer? Eu preciso documentar, vamos dizer assim, e a gente acabou utilizando apenas o Storybook nesse sentido. E para Angular a gente utilizou o Compodoc, que faz essa leitura de TestDoc e gera o Angular Playground, que eu consigo desenvolver o componente separadamente, né? Então eles seguem uma estrutura chamada de Scenario Driven Development, né? Ou seja, cada componente, cada cenário é um cenário dentro do Angular Playground e você consegue desenvolver ele separadamente, pensando em componentes e cenários, basicamente assim. E o Storybook também, padrão aí, já bem conhecido por todo mundo. E tem até uma interrogação ali de o que você implementaria num outro framework, né? Como você implementaria isso também num Vue.js, por exemplo, da vida. Acho que seria apenas preencher essas duas questões, né? Build, o que eu vou buildar aquele componente, e como que eu vou fazer a documentação dele. Ferramentas de monorepo, né? Existem várias ferramentas que ajudam a gente a fazer esse gerenciamento para que basicamente eu consiga transformar esse sonho aqui, né, numa realidade. A ferramenta que a gente vai utilizar aqui para exemplo é o Lerna. O Lerna já é bem usado aí dentro dos projetos open source. E a gente vai acabar utilizando ele aqui explicando alguns exemplos. Também existe uma outra ferramenta chamada NX, NX ou NX, nx.dev, vocês podem checar lá também essa ferramenta. E o Rush, que é o feito pela Microsoft. É utilizado em alguns softwares da Microsoft ali, e ele também tem grandes e grandes vantagens. Acho que o cerne da questão não é nem as ferramentas em si, mas eu vou acabar utilizando aqui o Lerna nesses exemplos. E também vou explicar o porquê foi utilizado o Lerna nesses exemplos, né? A grande vantagem de a gente estar utilizando o Lerna aqui são, acho que, essas três grandes vantagens, né? A primeira é, eu consigo fazer consumo interno dos pacotes via link simbólico, né? Ou seja, eu vou explicar como é que isso funciona na prática, né? Então, componentes que dependem de si, eu consigo ter interdependência entre eles, eu consigo um consumir o outro, e eu consigo fazer isso via link simbólico local, sem ir para um registro antes. Segundo, eu consigo ter versionamento semântico por design da ferramenta, né? Então, coisas como versionamento semântico, eu consigo automatizar ao máximo esse processo para que os times foquem apenas no necessário, ou seja, inserir alterações, colocar novas features e coisas assim. E em terceiro, eu tenho a habilidade de poder rodar build, lint e testes apenas dos pacotes afetados, né? Então, por exemplo, se eu fiz uma publicação de um pacote e no ambiente de CI/CD eu quero apenas rodar a build daquilo que foi modificado, eu consigo isso através do Lerna. Então, esse aqui é o arquivo principal de configuração do Lerna, se chama lerna.json, ele fica na raiz do projeto. As principais coisas que você precisa ver aqui, primeiro acho que é o packages, né? Ou seja, todos os diretórios daquele repositório que o design system está olhando, né? Então, a proposta que foi feita aqui é onde components realmente fica todas as partes de componentes em si, tokens ficam a parte de construção de componentes, e o Utils aqui é um outro projeto que basicamente serve como coisas que ajudam, coisas que eu sirvo para o pacote de componentes, né? Então, uma coisa mais horizontal ali, que eu consigo servir nuns, consigo servir models. É um projeto separado que eu consigo compartilhar código entre eu mesmo, né? Então, eu mesmo estou criando pacotes que eu compartilho código entre si. Versionamento independente, aquilo que eu falei para vocês, existem duas formas de você fazer um versionamento aqui. Primeiro é o versionamento independente, e também tem um versionamento linkado, ou seja, o versionamento linkado vocês podem reparar, por exemplo, em versões de Storybook, Angular, React.
eles vão utilizar esse conceito de versionamento linkado, né? Ou seja, quando eu subo uma subversão do meu framework, eu também subo todos os subpacotes, né? Por exemplo, do Angular, você vai ter lá o pacote Common, você vai ter lá o pacote de Forms, por exemplo, e todos eles vão seguir a mesma versão, né? Então, quando sobe a versão para o Angular 9, por exemplo, todos os pacotes sobem para a versão 9, porque tem as coisas novas do pacote 9, e todos vão ter o mesmo número, se você reparar. NPM Client, qual client NPM você está utilizando, você pode usar o NPM ou Yarn, e os dois comandinhos aqui que a gente faz uma configuração primeiro de conventional commits, falando que a gente vai utilizar aqui, eu vou explicar mais para frente como que isso funciona, e também algumas alterações que são ignoradas, né? Por exemplo, né? A gente tem um diretório de arquivos que são as stories do storybook, né? Se eu faço uma alteração numa story do storybook, eu não necessito subir a versão daquele componente, né? Porque o que importa a versão do componente? Ali o meu template mesmo, o HTML, o JSX do React, o funcionamento dele em si, né? A parte de documentação dele ou um teste dele, para mim não importa se eu mudei ou não para subir uma versão daquele componente. Então, todos esses arquivos a gente insere nesse passo de ignore changes e a mensagem de commit. Então, explicando um pouco como funciona essa questão do versionamento semântico por design. A gente tem lá três pastinhas, né? As mais importantes que a gente vai mostrar aqui é a questão do conventional commits, falando que eu estou utilizando conventional commits, e o changelog preset, né? O changelog preset basicamente é um campo onde você vai colocar ali qual padronização de changelog você está utilizando, né? Nesse sentido, nesse projeto eu utilizei o changelog padrão do Angular, né? Ou seja, o que o time do Angular utiliza como changelog conventional commits, e que tem algumas opções. E junto com isso eu uso uma especificação de commit, né? Um conventional commits acima de um commit lint, para que eu consiga revisar mesmo a mensagem de commit no meu repositório, né? Segundo, eu tenho uma questão que eu falei para vocês sobre realizar consumo interno de pacotes via link simbólico. Eu gosto de explicar esse conceito usando o Atomic Design, né? Então, o Atomic Design, para quem não conhece, eu tenho basicamente todos os meus componentes em tela divididos em átomos, moléculas, organismos, templates e páginas, onde eu vou construindo basicamente pequenas partes e eu vou ajuntando elas. E no final das contas eu tenho as minhas interfaces, né? Então, nesse sentido, dentro de um design system, aqui eu, por exemplo, vou ter um átomo, que vai ser esse piozinho aqui, e eu tenho a molécula que eu insiro informações dentro desse item aqui. Isso para um design system é basicamente, eu tenho vários componentes, e dentro de um componente chamado card, aqui, por exemplo, nesse sentido, eu tenho a dependência para um outro componente chamado pio, que seria mais ou menos um exemplo do que está sendo exemplificado aqui. E quando eu faço isso para o Lerna automaticamente identifica que eu estou utilizando um pacote que eu também tenho um local no meu repositório, e aí quando ele identifica isso, ele nem vai para o repositório remoto, ele vai direto para o link simbólico local que eu tenho independência desse pacote. Então eu não preciso sair para o remoto para fazer as versões localmente dentre si, né? Então é eu no Design System usando eu mesmo nesse sentido. Isso é óbvio que é opcional, né? Você usar ou não o link simbólico, mas é algo que trouxe bastante agilidade para a gente lá no nosso time. E aqui nesse sentido a gente faz o link simbólico direto para a pasta dist, ou seja, a gente faz o link simbólico direto para o diretório buildado daquele componente. Então, por exemplo, se no componente card eu quero fazer uma alteração no componente pio porque mudou alguma coisa, eu faço essa alteração, realizo a build do pio e isso vai ser refletido no card automaticamente. Outra coisa importante também é sobre a especificação de versionamento semântico por design, é que o que você ganha utilizando o conventional commits no seu repositório, né? Basicamente, você vai ter ali uma especificação padronizada de commits, algumas opções padrão para você fazer esse commit. Você vai ter hooks para para que garantir que essas mensagens são corretas, e isso facilita muito para que times não precisem focar tanto assim no versionamento semântico desses componentes. Ou seja, os times e você mesmo no dia a dia vai focar apenas no essencial, ou seja, quer inserir alterações, ajustar coisas e colocar melhorias. Então, os times focam nesse tipo de alteração, só que o que ele vai subir versão, se ele está subindo a versão certa ou se ele está subindo a versão incorreta, isso tanto faz para ele. Quem cuida disso, na verdade, é o próprio Lerna em si. O que é preciso se preocupar, na verdade, é apenas se ele está utilizando a mensagem de commit correta.
E aí essa preocupação que vem, e na verdade isso vem com um custo, né? Não, nada vem de graça nessa vida. Que é agora que você tem essa mensagem de commit como padrão do seu processo, essa mensagem de commit faz parte do seu processo de revisão de código, ou seja, existem times que faziam e também times que não faziam, mas nesse sentido, utilizando esse tipo de projeto, você necessita fazer esse tipo de revisão, ou seja, realmente olhar o código e saber se a mensagem de commit que ele utilizou é coerente com o que ele fez no código. E aí, se tem algum problema, você, enfim, aponta ali as questões de revisão de código. Então, em resumo, usando conventional commits, em cima ali, vocês vão reparar que aqui a gente tem o versionamento semântico, né, que é basicamente a major, a minor e a patch. E embaixo a gente tem o tipo do commit. Então, basicamente, para você subir uma major de um componente, você vai ter que usar uma breaking change, ou seja, uma quebra de assinatura daquele componente. Para refletir se sua alteração ao breaking change é bem fácil, você pode pensar assim, se, por exemplo, a reflexão mais simples que você pode fazer é entender se, pô, se eu fazer essa alteração que eu estou fazendo nesse componente agora, e alguém for atualizar para a versão mais nova, essa pessoa que for atualizar, ela precisa apenas atualizar de versão, ou ela precisa fazer algo no código para continuar funcionando aquele componente? Se sua resposta foi sim, para que ela precisa mexer algo no código, provavelmente você inseriu uma breaking change, ou seja, um parâmetro que existia não existe mais, um parâmetro que era opcional virou obrigatório, por exemplo. Então, esse tipo de alteração muito provavelmente é uma breaking change, ou seja, uma quebra de assinatura. Em segundo, eu tenho as features para minor, né? Então, ou seja, se eu adiciono coisas novas como features, eu estou subindo a versão minor. E para subir a versão patch, eu estou utilizando todos esses tipos aí, né? Que é o chore, o fix, o improvement, o perf, o refactor, o style, test, docs, build CI. Lembrando que esses tipos aqui são os exemplos seguindo o conventional changelog do time do Angular, né? Existem outras especificações, tem especificações que vocês podem utilizar emojis, por exemplo, mas essa é a expressão mais conhecida que a gente utilizou aqui no Design System. Outra de vantagem são as builds separadas, né? Ou seja, você consegue fazer com que o learner execute comandos apenas em coisas que foram afetadas, muito baseado no seu remoto, né? Para quem não sabe, o Lerna, na hora de fazer a publicação dos pacotes, ele faz duas coisas importantes, que é fazer a criação de changelog e também fazer tag no repositório, né? Então ele vai taguear a versão daquele componente quando ele foi publicado, e é nisso que ele vai se basear para saber se ele vai rodar ou não, né? Então quando eu fiz uma publicação e não tenho mais nada alterado naquele repositório, se eu rodar os meus comandos com esse -since, ele não vai executar nada porque a última versão foi publicada. Isso aqui é interessante para vocês utilizarem localmente, mas a parte mais interessante é a parte de CI, né, onde eu consigo otimizar tempo do meu CI. Né? Então, quando eu rodo uma build lá no meu ambiente de integração contínua, eu consigo falar, ok, apenas rode aquilo que foi modificado. Since master, por exemplo, ou roda apenas os testes daquilo que foi modificado, publica apenas aquilo que foi modificado. Então, esse comando é muito, muito, muito útil para ambientes de integração contínua. Então, meio que exemplificando tudo que eu mostrei aqui na prática, eu peguei um componente de exemplo aqui naquele repositório e vou fazer uma alteração simples nele. É uma série de códigos aqui, então eu vou basicamente colocar um role button e colocar um area label e um area preset nele. Depois disso, eu vou documentar lá no meu storybook, né, essas duas novas propriedades que eu adicionei. Vou checar, né, no storybook se tudo deu certo, né, se apareceu aqui, né, os dois knobs lá que são as alterações do storybook. Vou fazer esse commit seguindo aí o versionamento semântico, né? Então, seguindo um pouco a regra do versionamento semântico, o que a gente fez com esse componente, né? A gente adicionou propriedades novas que não existiam, e elas são features agora, né? Ou seja, são coisas novas que eu preciso. Se fosse um bug de acessibilidade, é uma outra questão, mas nesse sentido a gente está utilizando uma feature num escopo de botão, e eu estou colocando aqui minha mensagem de commit. E depois disso eu parto para a publicação, né? Na minha publicação, vocês vão reparar que o Lerna identificou a versão certa, né? Então ele subiu da versão 0.1 para a versão 0.2, porque eu utilizei uma feature. E ele subiu para a versão correta e subiu ali no NPM. Esse é um pequeno exemplo de como funciona no ponta a ponta. É óbvio que aqui, antes da publicação, né, você tem os passos de build, os passos de lint e teste, mas é meio que para exemplificar como funciona todo o processo aqui.
É assim, e até então a gente tá falando sobre monorepos, é bem bacana toda a utilização de monorepos, mas assim, nada na nossa vida, e principalmente tecnicamente, vem de graça e tudo é uma maravilha, né? Você basicamente, quando você está escolhendo uma ferramenta nova, e isso não vale só para monorepo, você está escolhendo resolver um problema e gerar outros problemas, basicamente assim, né? Basta saber se nessa balança o que está pesando mais para você, se são as vantagens daquele framework e da utilização dessa nova ferramenta, ou se é o downside dele, ou seja, qual que é o lado ruim dele. Então, se o lado bom está pesando muito mais para você, eu sugeriria de você escolher esse caminho, mas se o lado ruim e de lado de problemas tá pesando muito para você, eu pensaria de novo se você vai utilizar aquilo ou não. E isso para tudo nessa vida, que a gente vai implementar um framework novo, uma ferramenta nova, e monorepo não é diferente, existem também problemas conhecidos. Você deveria, na verdade, não ter medo do medo que você conhece, mas na verdade do medo que você não conhece, né? Ou seja, dos problemas que você não conhece. Eu vou exemplificar dois aqui, que eu tive experiências, e enfim, a gente teve que abordar relacionado a isso, mas você, no seu contexto, pode acabar tendo outros que eu acabei não tendo na minha experiência, né? Então, problemas conhecidos que eu acabei tendo, o primeiro foi um problema de governança, que o custo da governança de um projeto monorepo ele requer mais cuidados, principalmente com aquilo que eu falei de mensagem de commits. É realmente importante que você faça essa revisão, principalmente para gente que utilizar o Inner e Open Sourcing como meio de contribuição, né? Para quem não sabe, o Inner e Open Sourcing é mais conhecido, né? Você tem ali o código-fonte, onde as pessoas podem contribuir com ele, e a diferença do Open e pro Inner é que você está fazendo fechado ali para a companhia, né? Ou seja, as pessoas dentro da empresa fazem a contribuição para esse projeto. Outra coisa importante também, é uma outra lição aprendida, é, cara, pense na Developer Experience, ou seja, a experiência do desenvolvedor desde o dia zero do seu design system. Coisas simples como, por exemplo, como que o meu projeto roda num ambiente Windows, no Linux e no Mac, se a pessoa que consegue fazer o clone daquele projeto, se ela consegue startar o projeto, se ela consegue fazer um PR, se ela consegue fazer todos os processos utilizando sistemas operacionais diferentes. E também tenha regras claras, ou seja, sempre que você. Como toda alteração nesse tipo de projeto passa por uma revisão, e provavelmente é pelo time de governança do Design System, ou seja, os devs ali que cuidam desse projeto, tenha regras claras daquilo que você considera ruim ou mal dentro do projeto. Né? Para que as pessoas que, quando façam as alterações, tenham noção disso. E pegue ali os problemas mais comuns que estão acontecendo, joga também numa documentação para que as pessoas tenham acesso e que as documentações também sejam de fácil acesso. Não cria assim uma coisa totalmente escondida e achar que as pessoas vão achar lá as suas documentações. Então tenha regras claras daquilo que você considera como boas e más práticas no Design System para nas revisões até citar essas regras claras, né? Um outro problema que a gente teve também foi a questão de atualizações. Né? O versionamento independente, como mostrei para você, ou seja, cada componente sobe sua versão independentemente, ela torna um pouco mais complexa a atualização desses componentes quando você precisa de múltiplos componentes para a mesma versão. Né? Então, em alguns cenários, por exemplo, projetos que pararam no tempo e a gente nunca mais mexeu neles, e a gente precisava pegar esse projeto e basicamente atualizar tudo do Design System para a última versão, dificultou um pouco porque tinha muito componente implementado lá. O Design System tinha muito componente e aquele projeto também usava muito componente do Design System e ficou um pouco confuso, né? Como que fica esse guia de migração, como você sobe as coisas, né? Então, minhas dicas para isso se você tem alterações muito representativas no seu Design System, crie esses guias de migração, né? Um bom exemplo de quem faz isso muito bem é o tal do Angular Update Guide. Ele tem vários exemplos legais, você consegue falar de X versão para tal versão, o que a pessoa precisa estar experiente, que a pessoa precisa estar esperta, né, para subir aquela versão de componente. E faz esses guias de migração que vai ajudar muito seus times a fazer esses updates, né? Um outro cenário que pode acontecer também é a atualização de framework, né? Ou seja, você tem um componente que usa um recurso novo do framework que não pode ser utilizado, um componente que não pode ser utilizado numa versão antiga do framework. Então, nesse sentido, use pré-requisitos bem claros do seu componente, ou seja, que versão que eu estou suportando, que versão não estou suportando. É importante também sempre setar a expectativa em cima disso.
E também cria seriadores para esses wrappers de npm update, né? Um exemplo bacana disso é o próprio Storybook CLI. Ele tem lá uma opção de upgrade dos pacotes e ele consegue fazer isso meio que automaticamente para você. E eu recomendo essas dicas para que você tenha quando você, enfim, tiver esses problemas. Não garanto que vocês vai ter lá nos dia a dias, mas se tiver, existe um caminho aqui para que você possa atuar. Esse boilerplate aqui, muito do que eu falei, está baseado nesses dois repositórios que eu deixei open source para vocês. O primeiro da esquerda ali é o Angular e o segundo é do React. Acho que o conceito em si não é nem a tecnologia em si, mas mais como que o monorepo em si funciona com esse tipo de component library e design system, né? E aí vocês podem dar uma checada nesses links. Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção que vocês me deram durante esses 30 minutinhos. Todas as minhas redes sociais aí estão com esse arroba, né? O GSTVRBS. Eu estou nessas redes sociais. Se quiserem entrar em contato comigo também, podem mandar dúvidas aí. E aqui também eu deixei um link cortado e um QR Code aí para essa apresentação que vocês estão vendo. Depois quiser consultar, criar uma cópia dela, pegar os links que eu coloquei aqui, fiquem à vontade aí também. Obrigado, pessoal. Até mais.